Pois eu volto. Dei o título para o primeiro vídeo de Governabilidade 01. Esse aqui vai receber o Governabilidade 02. Vivemos um país onde o executivo, cada vez mais, vai perdendo a sua condição de governar, de cumprir a sua função constitucional, que é, fundamentalmente, simplificando, executar o orçamento, ou seja, executar suas políticas públicas. O executivo vem perdendo esse negócio de uma maneira cada vez mais rápida. Isso começa a acontecer, em certa medida, num processo se bem analisado for, no governo Fernando Henrique. Ali, por uma necessidade que nascia da fragmentação partidária que existe no Brasil, de se criar aquilo que os cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão. Como o presidente não consegue, pelo seu próprio partido, gerar uma estabilização congressual, é necessário que se façam acordos, e esses acordos, as chamadas coalizões partidárias, produzem consensos políticos que permitem ao governo, ao poder executivo, fazer as políticas que entendem adequadas. E assim foi no governo Fernando Henrique Cardoso, no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula. Isso operou mais ou menos da mesma forma. Ocorre já lá no governo Dilma, com o crescimento gigantesco do Centrão e com a assunção pública declarada de uma coletividade de deputados, de que eles próprios detinham poder e, portanto, capacidade e desejo de desempenhar funções executivas, começam a produzir uma captura de governo. Isso vai redundar muito a partir também daquelas manifestações de 2013, num fortalecimento deste campo político que vai terminar com o impeachment de Dilma. Vejam, este processo no governo Temer se robustece. E olha que o Temer era um cara que tinha uma posição junto ao Centrão de destaque, de articulação. E o próprio Temer precisou, sim, entregar nacos enormes de gestão ao Centrão. Elege-se o Bolsonaro com aquele discurso idiota dele, vinculado às bancadas da bala, do agro, do isso, daquilo, e lá não chegou no meio do mandato, eles foram obrigados a ceder aquilo que ficou conhecido como o mundo das emendas parlamentares secretas. Esse negócio adquire um tamanho tão enorme, que no Congresso Nacional hoje nós temos 60 bilhões de reais disponibilizados às tais de emendas parlamentares que são vinculantes. Isto é um negócio inédito no planeta. Não há parlamento no mundo que tenha este poder. Mas no Brasil não é só isso que acontece. Não só o parlamento tem esta quantidade de dinheiro gigantesca, como não tem responsabilidade nenhuma sobre a execução das coisas que decide, e os dinheiros que destina são chamados irresponsáveis técnicos. Por que irresponsáveis técnicos? Porque nos governos parlamentaristas, onde o Congresso elege e escolhe o titular do governo, sendo o presidente somente o chefe de Estado, se as coisas não vão bem, cai o parlamento, cai o primeiro-ministro. São responsabilizados pelas decisões que tomam. No Brasil não existe isso. O parlamento faz o que bem entende e quem paga essa conta é o Poder Executivo. Bolsonaro pagou essa conta. Para não dizerem que eu sou o esquerdinha de plantão que só fala posições de esquerda. Não, eu sou socialista, todos sabem disso. Ultimamente tenho me declarado um humanista. Por que eu tenho me declarado um humanista? Porque, vejam, a fragmentação partidária no Brasil ela é tão enorme, ela é tão gigantesca, ela é tão ridícula,
que mesmo os partidos que tinham um certo posicionamento mais programático ou deixaram de existir, como é o caso do PSDB, por exemplo. O PSDB, na prática, deixou de existir. E o caso do PT. O PT, a cada dia que passa, se afasta da sua identidade programática. Setores do PT, basta ver, tem uma postura tão pragmática, que em determinados lugares se alia ao PL do Bolsonaro. É só olhar. Isso cria, por exemplo, para o presidente da República, que é do PT, um grande problema. Veja que internamente ao governo não fossem só os problemas com os partidos de coalizão, União Brasil, republicanos, está tudo isso dentro do governo, PSB, PDT. A fragmentação interna do governo se deve também à modificação da postura do PT frente às questões do Brasil. Olhem as tensões que existem entre o chefe da Casa Civil e o ministro da Fazenda. Basta ler o jornal. Este processo, que terminou com a coluna vertebral do Congresso Nacional, vale dizer, nós temos um Congresso Nacional invertebrado, ou seja, sem linha, sem estrutura, permite estas quebras de acordo, permite as traições, mesmo daqueles que estão dentro do Poder Executivo. No Brasil, eu estou convencido, estou começando a escrever um texto desse, fui convidado por um querido amigo para participar de um livro que vem pela frente, nem o parlamentarismo dá certo a continuar esta estrutura. Nem presidencialismo mitigado dá certo a continuar esta estrutura. 60 bilhões de reais estão na mão dos deputados sem qualquer responsabilidade. Mais do que isso, se fosse só isso, nós estávamos bem. Semana passada houve a derrubada de um veto do Lula, que jogou na conta da população a miserável quantia de 191 bilhões de reais nos próximos anos nas contas de energia elétrica. Um jabuti, um contrabando colocado num projeto de lei que tratava sobre energia eólica offshore. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. Detalhe, 190 bilhões de reais serão pagos pela população brasileira. Não é pelos ricos do Brasil, não é pela população brasileira. E olha o que acontece agora quando se discute o decreto legislativo e se aprovou o decreto legislativo que suspendeu a questão da IOF. O discurso, não podemos aumentar os encargos, não. Olha, a coisa ela é tão difícil para a governabilidade brasileira que eu não falo nem de extrema direita, nem de extrema esquerda, nem de direita, nem de esquerda, não. É de uma concepção de exercício do poder político que transversaliza da extrema direita à extrema esquerda. É o chamado pragmatismo que constitui as capacidades de composição do Congresso Nacional. Não há possibilidade de renovação do Congresso Nacional com essa quantidade de emendas destinadas ao uso paroquial. São vereadores federais que estão lá. Portanto, isso cria uma condição objetiva que desequilibra totalmente a representação política no Brasil. É por isso que eu digo, nós também temos que entender o que não está sendo dito. Há uma tensão enorme estabelecida entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal está trabalhando no tema das tais de emendas parlamentares, as tais de emendas que ainda são quase secretas. Mesmo que várias modificações tenham acontecido, essas emendas ainda continuam nebulosas. Todos sabemos disso. O problema, então, é que essa tensão, e volto no próximo vídeo para tratar sobre isso, ela não é executivo-legislativo, não. É executivo, legislativo, Supremo Tribunal Federal e as tais de aristocracias funcionais, que se construíram nesse caudal e que determinam posicionamentos
no nosso país. Voltamos.